Ontem a gente estava numa missa de Corpus Christi, uma missa que foi à noite, né? Pronto. Todo mundo se pergunta, né? Corpus Christi é latim, a palavra corpo de Cristo, né? Corpus Christi. Então todo mundo, em algum momento, tentou entender o significado de Corpus Christi. Mas era uma missa. E missa? Por que algumas religiões não usam o termo missa? Outras falam somente culto, assembleia, né? Reunião. E os católicos usam a palavra missa. Então, de onde vem essa palavra missa? Avisos. Nós aqui não estamos falando de sola escritura, não tem nada a ver com relação de que, se não está escrito, não é verdade. Vamos parar com essa palhaçada. Aqui a gente está falando sobre a etimologia e a origem da palavra missa ao longo dos tempos, beleza? Então, o que a gente precisa entender é como o termo missa atravessou séculos de fé na língua, na cultura, até chegar ao português moderno. E aí a gente acaba descobrindo que missa é muito mais que um termo de uma celebração litúrgica. Efetivamente, para os católicos, a missa é o centro de uma vida litúrgica cristã, especialmente pela tradição, nossa tradição que tem. Então ela simboliza a memória viva do sacrifício de Cristo, renovado de forma sacramental, né? A missa, ela tem uma espécie de simbolismo da ceia e do banquete espiritual retomado na última ceia. Fazei em memória de mim. A missa é uma assembleia do povo de Deus, né? Uma assembleia desse povo de Deus, estou dizendo assim, povo que segue a Cristo. E ela é reunida em torno da palavra e do pão. A palavra missa, subjetivamente, digamos assim, e aí depois a gente vai entender o termo etimológico, é o envio emissário, né? Ela reafirma o próprio nome, o conceito de missa é que você está enviando as pessoas para alguma missão. O nome missa ele surge de uma prática litúrgica romana primitiva e que vai formular essa despedida. A palavra missa deriva do verbo mittere, que significa literalmente enviar, mandar ou despachar. É um verbo de uso muito antigo do latim clássico e também eclesiástico, com forte conotação de ação e movimento. Mas quando é que surge assim, nas inscrições antigas, nas crônicas, nos textos, enfim, nos relatos, quando é que a gente observa a palavra mittere para esses fins, né? Então você tem, por exemplo, Caesar legatus mittere constituti, que é César decidiu enviar embaixadores, ou tempus est mittere epistolam, é hora de enviar a carta. Então, mittere está aí, ó. Mittere constituite, enviar embaixadores. Mittere epistolam, enviar a carta. Nos evangelhos e textos cristãos antigos, a gente também vai encontrar o uso dessa palavra latina. Pater missit filium sum mittere pacem terram. O pai enviou o seu filho para trazer a paz à terra. Mittere pacem terram. A gente também vai encontrar esse termo em instruções e ordens indiretas, como debemos mittere pauperibus, devemos enviar aos pobres. Mittere pauperibus. Então a palavra missa deriva de mittere. Dentro desse verbo, missa é o particípio passado feminino singular do verbo latino mittere. Então, no infinitivo é mittere, enviar, no particípio passado feminino, missa, né, enviada. É claro que na forma masculina tem uma outra forma de se falar missa, não é missa. E o que se falava nessas reuniões era a palavra ite, missa est. Então, ite seria ide atualmente, né? Imperativo de ire, e missa est, foi enviada ou está enviada, ou seja, a coisa enviada está. É bom recordar que a palavra mittere, ela também originou outras palavras que a gente não tem a menor ideia e tem a mesma origem. Por exemplo, a palavra missão. Missão é o ato ou encargo de ser enviado com um propósito. Você tem uma missão. Missão vem de mittere. Mício, né? Mício também é aquilo que é lançado ou enviado com força. A palavra emissário também. A palavra permitir, que vem de permittere, ou seja, deixar passar. A palavra transmitir, que vem de transmittere, que é enviar através, e a própria palavra comissão, que também vem de comissio, encargo dado a alguém, comissão.
Tá, a gente está falando agora das origens da palavra, mas como que isso vai evoluir liturgicamente? Então, ite missa est é traduzido ide, a assembleia, no caso, as pessoas reunidas, está enviada. Então, é um encerramento. Na verdade, a palavra missa era usada na despedida. E só com o tempo é que a missa vai levando essa carga de toda a celebração, né? Então, no começo era só despedida no final, depois ela passa a ser uma sessão, um fragmento, um momento da reunião, e depois ela fica no todo. No geral, passa a ser chamado de missa. Mas atenção, esse ide missa est não era simplesmente uma despedida, tá? Era uma questão de que a missão está dada, a missão está cumprida, né? Então, a vida cristã continua também. Então, vocês têm que pregar, vocês têm que seguir as regras, etc. É mais ou menos nesse sentido também. Esse ite missa est também é que você está levando aí uma missão séria. Mas e quando começam a utilizar a palavra missa, como é que aparece isso em textos? E aí tem no século IV uma frase de Santo Ambrósio de Milão, e ele usa a expressão missam facere capit, que é comecei a fazer a missa. Então ali já está começando a ter um entendimento de uma coisa mais ampla para a missa, ou seja, um rito completo. Mas então, antes, como é que se chamava essa coisa dessa reunião das pessoas, né? Porque se não era missa, como era chamado? E aí, algumas indicações em textos antigos era a fração do pão. Então, essa reunião dessas pessoas em algum lugar, as igrejas não eram tão amplas, né, eram menores, e era uma fé que ainda estava começando. Então, a fração do pão, a divisão, a partilha do pão. Então, era mais ou menos isso como era chamado, a fração do pão, a ceia do Senhor e a própria Eucaristia, uma palavra que vem do grego, né? Ação de graças. Então, eram termos muito comuns, né? Inclusive, a fração do pão é tirado do Atos dos Apóstolos e a ceia do Senhor é retirado de Coríntios. E depois, a Eucaristia também, que passa a ser também um termo usado para essa reunião. O que a gente sabe é que entre o século I e o século III ainda não usava a palavra missa, em si chamava-se celebração de fração do pão ou Eucaristia. Já a partir do século IV, a missa se referia apenas à parte da despedida, ao tal missa est, e despedia-se primeiro com os catecúmenos e depois com os fiéis. Beleza? E só a partir do século VI é que a missa tem essa conotação do todo o rito. Então é bem depois que a missa ganha esse contexto. Aqui a gente já está falando da consolidação da Igreja Ocidental. Mas é a partir da Idade Média que somente um mero rito, o nome de um rito, ele passa a também ter um sentido missionário. E São Tomás de Aquino associou-se ao envio da vítima, né? Ou seja, Cristo. E até agora, em pleno século XXI, o termo missa agora também mantém um duplo sentido. Então, de um rito, mas também do envio. O Papa Bento XVI, ele reforçou na dimensão missionária da missa. Eu também queria entender como que as pessoas na Idade Média poderiam pronunciar, ou então se referir à missa, em geral, a essa reunião. E aí eu fui para um texto do século XIII, do ano de 1250, e que diz: "E no monastério de Santa Maria de Vinha, oi missa o povo cada domingo com grande devoção." Então, e no mosteiro de Santa Maria da Vinha, o povo ouvia a missa a cada domingo com grande devoção. Mas onde que era Santa Maria da Vinha? Isso faz parte de um registro da igreja de Terra da Vinha, hoje conhecida como Viana do Castelo. É um marco linguístico, mostra como o termo missa já estava enraizado no galaico português, a língua falada entre a Galícia e o norte de Portugal na Idade Média. Então, o mosteiro citado no documento era do ano de 1250, esse mosteiro já não existe, e há fontes sensual do Frei Baltazar Límpio do ano de 1580, já mais à frente, e que ele era anexo, esse mosteiro é anexo à Sé de Viana. A Sé de Viana ainda existe, beleza? Ela funcionava como uma espécie de vigairaria autônoma na planície do Rio Lima, né? Então, tem muito a ver com o final do Rio Lima, uma área crucial para a fundação de Viana da Foz de Lima. Isso já 8 anos depois desse documento, no ano de 1258, hoje, Viana do Castelo. Então, a Sé que nós estamos falando é a
Catedral de Santa Maria Maior, do século XV, e as igrejas, muitas igrejas foram absorvidas ou foram extintas, como a tal Igreja de Santa Maria da Vinha, que não existe mais. Então é isso, galera. É só uma curiosidade do latim que a gente sempre fala aqui no Quintal da Galécia, do latino mitere, enviar, ao id missa est, que ecoou nos monastérios medievais de Santa Maria da Vinha, em Viana do Castelo, as missas que hoje unem comunidades. Descobrimos que missa nunca foi apenas um rito, mas um rio de significados. Beleza, galera? Um abraço. Missa é memória do sacrifício, é o pão repartido na ceia, é a Assembleia reunida e, acima de tudo, uma missão. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.